eu sou escutada cantar. É o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada cantar. É o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal? Já tô aqui é youtuber Lúcio Luciano, já tô aqui para mais um vídeo sensacional e extraordinário aqui no canal Lúcio TV para todo o Brasil, para todo mundo, através do canal Lúcio TV e através da internet, rede mundial de computadores e celulares. É isso aí. Se você está pesquisando aí na internet e achou o canal Lúcio TV, você está na companhia certa, com certeza você está na companhia do canal Lúcio TV. Lúcio Luciano metendo na cara com toda a coragem para Santa Catarina, Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Amazônia, Nordeste, sabe, sei lá, onde você esteja, em qualquer lugar desse mundo, você está acompanhando o canal Lúcio TV. É isso aí, pessoal. Esse aqui, pessoal, esse é o último vídeo. Nós vamos tentar ser breve aí. Esse é o último vídeo, né, das medidas né, governamentais do governo Lula. E daí nós vamos entrar em recesso, em férias. Os parlamentares também vão entrar em recesso, entrar em férias, e vão votar, no caso em agosto, acho. Vou votar em setembro. É isso aí. Então é isso aí, então, pessoal. Então, antes de começar esse vídeo, pessoal, nós vamos pegar, outro vídeo anterior nós falamos um pouco da questão do IOF, né? E também, desde lá, né, muita coisa aconteceu. E eu falei no vídeo anterior, é o seguinte, que tinha acontecido 3 coisas, né? Acontecido o quê? A guerra no caso, o ataque de Israel, o início da guerra, no caso, né? Israel com o Irã, né? E o início, no caso daí, se atacaram por 2 semanas e pouco, e daí o ataque daí dos Estados Unidos, né? No caso, as bases nucleares do Irã. E também daí eu falei também da questão da derrubada do decreto do IOF, né? Pelo Congresso Nacional e depois pelo eminente, pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que derrubou, no caso, os decretos tanto do Executivo quanto do Legislativo. E daí eu falei por último o seguinte, daí que na questão daí, no caso também que tinha, no caso aconteceu também, né, a morte da brasileira lá no vulcão, né, da Juliana Marins, né. E daí eu falei o seguinte, de repente foi mal interpretado, eu falei o seguinte, que no caso, o que eu falei no outro vídeo, o que tinha acontecido, no caso, os acontecimentos mais da hora e mais extraordinários. Então muita gente entendeu mal, no caso, daí depois eu fui descobrir, acho que lá em São Paulo, acho que não sei aonde, em Minas Gerais, tem uma padaria, eu acho que é da hora, e eu não sabia, fiz um merchan sem saber. O meu objetivo, né, foi falar conteúdos, né, não vou falar da hora, mas não estou recebendo pelo merchan, né? Vou falar os conteúdos mais recentes que aconteceu, né, a nível nacional, a nível internacional. É isso aí, conteúdos mais recentes. E não que eu estou falando que é da hora, extraordinário, as mortes de pessoas na guerra e a morte da brasileira lá no vulcão. Meus pêsames aí, meus sentimentos aos familiares aí. Sempre quando se perde um ser humano, é uma perda inestimável. No caso, e aconteceu também, que eu me esqueci de falar no outro vídeo, aconteceu também a questão do quê? Os últimos acontecimentos, no caso, que também foi extraordinário, no caso, o conteúdo, né, foi extraordinário, o acontecimento, a questão no caso da consolidação, né, da finalização da consolidação do marco civil da internet pelo STF, pelos
todos os eminentes, excelentíssimos ministros, né? Que está na hora, no caso, que estava mais que na hora, né, de pegar e de regulamentar, né, as redes sociais. Então, eu acho que o acontecimento, um dos acontecimentos os julgamentos mais importantes do ano no STF também foi esse daí. E também aconteceu também, agora recentemente, discurso, no caso o Brasil assumiu a presidência do Mercosul, um bloco muito importante, que eu valorizo muito importante, foi muito importante o discurso dele. Foi muito importante também alguns pontos do discurso, no caso também aconteceu também o encontro da cúpula da CELAC também é uma coisa muito interessante também. Esses organismos, aconteceu também que o Brasil foi convidado para o G7, né, foi convidado como um país convidado, né, a 8ª economia do mundo, dando a importância, no caso, o protagonismo internacional do Brasil, também foi muito importante. E também, agora recentemente, né, a cúpula do BRICS, também, que também é muito importante. A questão, eu acho que, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho aqui antes de começar o vídeo, que sempre tem uma coisinha ou outra, um adendo ou outro para nós comentar. Como esse é o último vídeo, eu vou ter que comentar. Da questão do Irã, eu acho que é o seguinte, no geral, assim, o que acontece no sentido do mundo ocidental, das potências ocidentais não vê muito com bons olhos, no caso, por questão de ser de origem judaica ou cristã, né? E não vê com bons olhos que o Irã patrocina, no caso, grupos terroristas, como o Hamas, Hezbollah e outros, Houthis e outros grupos, no caso, que são considerados por terroristas, né? Pela região que tem um fundamentalismo religioso, no caso, que matam por religião, por não se adequar àquela religião, né? Então, eu disse nos vídeos anteriores, é diferente as guerras ocidentais que as guerras desses grupos terroristas. Eles querem eliminar uma quantidade maior de pessoas possível, que se não se curvar a religião deles. Então isso aí eu não concordo, jamais vou concordar com isso. Não é sobre esse assunto que nós vamos comentar. Na questão da guerra do Hamas com Israel, no caso, quem começou a guerra foi o grupo terrorista Hamas. Eu considero como um grupo terrorista que eles mataram simplesmente por questões ideológicas e religiosas. Então, né? E não vou aqui fazer mérito aqui, que nem eu falei já em outros vídeos. Eu sou totalmente contra, né? No caso, qualquer tipo de guerra, né? Atacar as pessoas, né, as pessoas comuns, né, civis desarmados, né. Isso aí é uma crueldade, né. Tem que atacar a guerra mesmo, tem que atacar, né, bases militares que realmente tem questão de competir, né. Então, eu acho que só que essa questão aí, tanto essas guerras aí, tanto essas guerras aí de Israel, coisa assim, é uma coisa histórica, vem de muitos anos, inclusive até na Bíblia, tá escrito dessas guerras, é uma coisa muito antiga, sabe, essa questão religiosa, né, uma tensão muito antiga, Então eu já falei no vídeo, né, anterior já, se vocês quiserem ver esse vídeo aí, vocês vão ficar antenados aí. Foi gravado ano passado, acho que ano retrasado, sei lá, essas questões, são questões polêmicas, né. Eu acho assim, na minha opinião, se a solução, no caso, é criar um Estado palestino, a questão é essa. Eu não sou contra eles criar o Estado palestino, mas que eles respeitem as outras religiões, que tenham respeito mútuo entre as outras religiões, não fomentar o terrorismo. Então se cria esse Estado sem o Hamas, né? É extremamente polêmico esse assunto. Senão eles vão, se o Hamas continuar, eles vão continuar sempre querendo uma guerra sem fim, né? Por questões, né, ideológicas, religiosas deles, que eles são fundamentalistas. Então, se cria
o Estado, então, e respeita as outras religiões. Pronto. E eles é que tem que respeitar. A religião muçulmana, no caso lá, né? Não sei que é xiita, coisa assim, não sei certinho qual que é o ramo de religião, né? Mas eles têm que respeitar as outras. Pronto. Exerce a fé deles, os outros exercem a fé e se entendem. Né? O que é errado é o terrorismo que eu condeno. Então, já acho que já ficou bem claro já o que eu penso sobre esse assunto. Tá, bom. Não era sobre esse assunto que eu ia comentar. Vamos comentar mais um pouco também sobre mais uns... Nem que fique meio comprido esse vídeo, os últimos vídeos. Da questão, então, vou comentar um pouco da questão do IOF. Então a questão, que eu falei já no vídeo anterior, a questão dele não ter o bom engajamento nas redes sociais, né? Foi uma certa falha, né? Na comunicação para os interlocutores, né? Os assessores, alguém que, no caso da SECOM, coisa assim, no caso aquele que não detalhou bem ali, né? A questão do IOF, e a extrema-direita, né? Obteve esse êxito mais nas redes sociais, né? Pelo que eu observei, né? E, no caso, a crítica eu não considero como uma crítica negativa. A crítica que ela é uma crítica construtiva para os próximos passos, né? Da questão, né? Se tomado mais acerto, né? E nós obtermos o PT, né? No qual, né? Sou filiado, no qual eu simpatizo, nós obtermos o êxito, né? O êxito, né? Nós competir nas redes sociais. Então eles obtiveram êxito, né? Com uma artimanha convencendo, né? No caso que o IOF, no caso, né? E eles, né? Pegaram e fizeram uma falsa narrativa, uma narrativa assim, que o trabalhador, no caso, o MEI, o microempresário, também iam pagar a alíquota elevada do IOF nas transações financeiras. E daí, o que aconteceu? As pessoas pensaram, não, ó, se eu vou pegar e vou fazer uma transação por cartão de crédito de R$100, de R$50, por exemplo, assim, as pessoas acharam que nem todas as pessoas vê a grande empresa, por exemplo, as emissoras de televisão, as emissoras de rádio, nem todas as pessoas, cada um, né, simpatiza mais com um tipo de imprensa. E eu digo hoje, afirmo agora com toda certeza, as redes sociais, a internet, ó, teu poder executivo, teu legislativo, teu judiciário. A internet, eu afirmo com todas as palavras, a internet é o quarto poder hoje em dia, na atualidade. E a imprensa de televisão e rádio é o quinto poder. E tem muita influência. Então ou seja, as pessoas acharam, muitas pessoas que seguem esse parlamentar de extrema direita, que fizeram uma narrativa ali para o seu público ali, que eles também, o trabalhador, o MEI, o microempresário, também, né, iam pagar o IOF na transações financeiras de 50, 100 reais. As pessoas daí se revoltaram, né, contra essa questão do IOF. Agora, por exemplo, assim, né, fosse assim, né, não, ó, quem vai pagar, ó, faltou esse detalhamento. Eu já falei no outro vídeo, não vou falar agora. Agora, ó, quem vai pagar, deve ser bem claro, ó, quem vai pagar o IOF é só quem ganha, como é que eu posso dizer? É só quem ganha 200 mil por mês, ou 150 mil por mês, 1 milhão, 1 milhão e meio por ano, 2 milhões por ano, para cima. Daí sim ficava, no caso, é bem claro, né? Que eu falei, né? Tem que... Outro vídeo, né? Outro vídeo já ficou bem claro, eu acho, ali, né? Sobre o que eu penso nessa questão. E, no caso, e também, vamos supor assim, tu pega hoje o cenário, por exemplo, lá do Congresso Nacional, lá da Câmara dos Deputados e do Senado, a maioria do Congresso Nacional, dá para se dizer
de direita, centro e extrema direita. Ou seja, e muitas pessoas lá, muitos parlamentares têm empresas que ganham, no caso ali, né, facilmente 100 mil reais por mês, 100 mil, 500 mil por mês, 1 milhão, 2 milhões por ano, né? E houve um lobby, mais uma coisa, houve um lobby muito grande dos bilionários, dos super ricos, né, brasileiros, lá na Câmara dos Deputados e lá no Senado, para pegar, né, e fazer uma pressão para pegar, para eles derrubar o IOF. Então e também pelo motivo de muitos parlamentares ter, no caso, ganhar, receber, no caso, também movimentar aquele teto que o governo pegou e estipulou. De repente, se fosse estipulado um valor mais alto, tipo assim, 2 milhões, 1 milhão e meio, 3 milhões, de repente, né, o projeto de repente poderia ter, no caso, um pouco mais encorpamento, poderia de repente até se aprovado. Então ali, né, a extrema direita ali, os bilionários fizeram um lobby muito forte ali, né? É aquela história, sabe? Quando o bilionário está fazendo lobby lá, tem tempo para fazer um lobby lá em Brasília, o trabalhador está trabalhando, né? Está levantando 6, 5 horas da manhã e está trabalhando, não tem tempo para fazer lobby lá. Então isso também é uma coisa a se discutir também, né, discutir, refletir sobre esse assunto. E também é o seguinte, uma boa parcela da imprensa de televisão e de rádio fizeram um lobby também, fizeram uma negatividade do IOF, que vamos falar bem a verdade. Muitos apresentadores, e tem apresentadores ali da televisão ali, que ganham facilmente ali, né? Que ganham facilmente ali 500, 600 mil. Então, né? Por mês. Então, ali, né? E de repente até mais, até uns 800 mil por mês ali, né? E se encaixaria ali, né? Nesse patamar, incomodou ali, né? Uma parcela da emissora de TV, de rádio e televisão ali, que fizeram, né, uma campanha, né, negativa contra o aumento do IOF, e também por questão das empresas patrocinadoras também, que são bilionários também, que movimento também ali, fizeram um lobby ali, né, para né, a imprensa, a televisão e de rádio ser contra a questão do IOF. Então, eu acho que foi derrubada a questão do IOF. Acho que ela não vai mais ser pautada, eu imagino eu. Deu uma coisa, no caso, não teve aquele engajamento, né? Que nem foi a questão dos 5 mil, da isenção dos 5 mil reais e a taxação, né, dos ricos, quem ganha, no caso, até 100 mil, no caso, que movimenta até, como é que eu posso dizer, até 100 mil por mês, até 1 milhão por ano, né? Então, de repente, e eu digo aqui, dou um spoiler aqui, a extrema direita ela vai querer pegar, então numa choradeira aí, para pegar de repente e derrubar essa questão aí, né? Essa questão aí, pegar questão de 10% da taxação dos super ricos, de repente eles vão querer se articular para derrubar para 5, para 4, de repente. Mas, que não eu falei no outro vídeo, né? O que interessa, no caso, é pegar e se aprova a questão da isenção do imposto de renda a quem ganha até 5 mil reais e a taxação dos super ricos. No caso, pessoal, vamos fazer o seguinte sim. Vamos fazer, pessoal, eu ia fazer um vídeo só, vamos fazer 2 vídeos. Vamos falar da questão um pouco mais, da questão
do IOF, que eu acho que esse assunto é interessante e que nós devemos falar. Vamos fazer 2 vídeos. Exatamente, vamos fazer 2 vídeos. Então, da questão do IOF, pessoal, é o seguinte, e da taxação também dos pericos, é o seguinte, ele tem, é o seguinte, assim, como se fosse você pegar, você botar, né, uma balança, assim, você bota, né, uma balança assim, a coisa está desequilibrada. Você a parcela da classe média que leva esse país nas costas, né? E nós temos, no caso, e uma parcela, historicamente, né? Que vem uma parcela da elite brasileira, da classe extremamente alta brasileira, os bilionários brasileiros, que vem lá da questão antiga, da questão colonial ainda do Brasil, da questão da escravidão. Então, parece que passou aquele período e essa mentalidade não saiu da cabeça dessas pessoas. Sempre está no topo, sempre explorando. Ou seja, a balança está assim, ó. A classe média, temos uma classe média que paga muito imposto, na proporcionalidade, 27%, 30%, né? E nós temos a classe do andar popular, do topo da pirâmide, milionários, grandes fortunas, que pagam 1,9%. Então você que está vendo, você trabalhador aí, você da indústria que está vendo, você paga 27%, paga 15%. As grandes fortunas pagam 1,9% de imposto. Então isso tem que pegar, tem que ser, no caso, tem que ficar mais equilibrada a situação. Se eu fosse, vou falar aqui, com toda a verdade aqui, se eu fosse um superbilionário brasileiro, se fosse aqui como é que eu posso dizer, vamos pegar o nome mais conhecido aí, o Eike Batista da vida, ou sei lá, qualquer outro jogador famoso de futebol que ganha muito bilhões. Depois, se fosse um super bilionário, eu pagava 4%, pagava 5%, pagava 6%, 7% da minha fortuna como caridade. Pagava. Não reclamava. Por quê? Porque essa pessoa tem poder aquisitivo, tem a grana. E o trabalhador, muitas vezes, não estava sendo pagar imposto. Se tira-se mais da onde tem mais pessoas, né, e que ganham pouco. E aí que está a vergonha. Vocês aí, você de Brasília que estão vendo aí, sempre que você que chega lá. Então, é essa aí que é a justiça social e tributária. Se a questão do IOF for derrubado, foi derrubado, beleza, tranquilo. Mas a questão, que nem eu falei, se eu fosse, o governo, ele funciona assim, ó. O governo funciona que nem a sua casa, a sua residência, funciona que nem a sua empresa, você que está vendo aí, funciona que nem a sua propriedade rural, a sua área de terra. Então, o que acontece? Funciona assim, ó. Funciona assim, baseado no que se recebe, no que se arrecada e do que se gasta e do que sobra de lucro, entre aspas, né? Então, pela lógica, se você gastar mais do que o seu salário, por exemplo, você vai ficar com déficit, né, no teu orçamento. Então, qual a única maneira? É você receber mais, arrecadar mais, no caso, ter uma renda extra, arrecadar mais, ou você cortar gastos para ter uma saúde financeira bom o seu orçamento. Então, então esta analogia pega bem no caso é parecido, que nem eu falei, essa analogia vale para o governo. Se o governo, por exemplo, está arrecadando tanto e está gastando tanto, então arrecadar mais
perante a opinião pública, perante a, né, ele não é bem visto, né? Então, né, imposto é necessário. Que nem eu mesmo disse, não existe Estado sem imposto, mas diz que o imposto retorna para a sociedade, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Então, deve se pegar, cortar gastos. Se cortar gastos, ou seja, é que o governo já está fazendo, já está cortando gastos. Foi anunciado agora, né, com o Ministério da Fazenda está fazendo menos evento para cortar gastos. E de repente, só que na questão daí, não pode cair na artimanha da extrema-direita, que a extrema-direita o quê? Quer que faça o quê? E eles estão loucos para pegar, não quiseram aprovar a questão, ali estão com preguiça de aprovar a questão da taxação dos super ricos e da questão do IOF, para o governo Lula cortar gasto na saúde, na educação, na infraestrutura, né? Para pegar depois daí, né? Para pegar depois daí dizer daí na hora das eleições que o governo, o governo Lula cortou gasto lá, não quis fazer coisa, não fez nada. Essa é a artimanha dele. E eu tenho certeza que o governo tem uma expertise, o PT também, o PT e os partidos aliados têm uma expertise que não vão cair nessa história aí. Nós vamos sair vitoriosos dessa história, não vamos cair na artimanha deles. Não vai ser cortado gasto na saúde, nem da educação e nem das coisas, né, prioritárias, né? O povo não merece ter gastos importantes cortados. Sim, cortado de uma outra maneira. Se for possível reduzir no ministério, se o ministério continua exercendo o mesmo, como é que eu posso dizer, transformar ministérios em secretaria, mas que a secretaria continua exercendo o mesmo papel, tranquilo, na minha opinião. E cortar gastos dos super salários, também tem aí uma questão para se discutir. Pois, cortar gastos dos super salários também. Então, aí, né, cabe os três poderes se reunir e ver, né? E cortar gasto o quê? De repente na questão do legislativo, né? De auxílio viagem, de auxílio combustível, cortar na carne. Cortar na carne, não querer tirar em cima do lombo do povo. Então, né? Eu acho que essa questão aí vai ser exitosa. Depois do segundo semestre, acho que essa questão vai ser exitosa. Vai ser positiva e não negativa essa questão. É isso aí. Vamos encerrar o vídeo, vai ficar muito grande então. Se você viu esse vídeo até aqui, dá aquela curtida maravilhosa, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho na opção todas. Sempre que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo em primeira mão. É isso aí, pessoal. Até a próxima, tudo de bom. Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio Peroni, é o Lúcio Peroni. Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio Peroni, é o Lúcio